5. Em que nós os pleiadenses nos consideramos da raça de origem réptil, como evidência de nossa conexão com vocês, a espécie humana possui um cérebro réptil localizado no cerebelo, o qual controla as funções autônomas do corpo. Em todos os mundos, incluindo o sistema solar pleiadense, abundam muitas raças. Em sua linguagem não há palavras para descrever estas raças, nem sequer poderiam pronunciar esses nomes, pois os sons lhes seriam muito estranhos. Quando Anu chegou pela primeira vez à Terra faz 500 mil anos, o povo do dragão e o povo da serpente já estavam aqui. Obviamente, não queriam compartilhar seu planeta. Anu queria o ouro, mas o povo do dragão temia que ele não respeitaria seus métodos pacíficos. Eles tinham demorado anos distribuindo linhas de energia magnética ao redor da Terra e tinham construído inumeráveis túneis em colaboração com o povo da serpente. Os vórtices de energia que potencializam suas civilizações se encontram nesses túneis junto com enormes armazéns de pedras preciosas e metais. Houve um bom número de batalhas na Terra e em seus céus, mas finalmente se fizeram acertos, demarcaram-se limites, e Anu aceitou casar-se com uma princesa dragão chamada Vão para selar aliança. Desta união, saiu um menino em que Vão é muito formosa. A Anu pareceram misteriosamente atrativos, seus olhos vermelhos e sua pele metálica dourada. Seu filho, em que tem um porte de elegância aristocrática e tem uma cauda. Eu gosto da cauda, acredito que lhe adiciona mistério a seu rosto de Merlin. Também tem orelhas bicudas com lóbulos largos, o que parece ter causado um pouco de confusão quanto a quem realmente é, mas o fato de Enki ser parecido com a criatura mítica, chamada o Diabo, é completamente acidental. Meu querido Enki é um ser bondoso cujo defeito principal consiste em ser incapaz de dizer não. Certamente não é um demônio. Enki foi educado em Nibiru. A sua mãe, Vão, não gostava de ir muito às festas sem fim que oferecia minha bisavó Antu, de modo que Vão e Enki estavam felizes de mudar-se da terra. Ali Vão vivia, com sua gente nos túneis, e Enki construiu um formoso reino no mar chamado Abisu. As estruturas do Abisu foram construídas de prata e lápis-lazuli. Tinha parte no alto de uma montanha e parte inundada sob a água. Isto era algo prático, pois a parte inundada oferecia amparo das ondas de radiação incertas que se estendiam pela terra nos primeiros dias, quando Enki não estava trabalhando no Abisu, construía represas e desviava águas. Como era um amante da água, frequentemente remava sozinho pelos pântanos da Suméria e Babilônia em um bote pequeno e estudava os peixes, insetos e ervas que havia nas ribeiras dos rios. Enki amava seu planeta. Suponho que o aprendeu de Vão. A beleza da terra corre pelo sangue de seu povo antigo. Infelizmente, Anu enviou Enlil à terra depois que Enki tinha estado ali um bom tempo. Quando Enlil chegou para fazer-se líder da colônia, Enki lembrou o fato de que ele era o filho legítimo de Anu, de modo que ele não tinha que aceitá-lo. Dividiram-se os domínios. A Enki tocou o Egito e o Abisu. Enlil assumiu o controle da Suméria, as operações mineiras na África, o porto espacial e o tráfego dos astronautas, tanto os que estavam em órbita, como os que estavam na Terra. Ninhursag me contou que Enlil e Enki brigavam quando eram meninos. Em segredo ela pensava que Antu os tinha enviado à Terra para que suas rixas contínuas não interferissem com suas festas. Enki não incentivou muito as pessoas do dragão para que colaborasse com seu meio-irmão Enlil. Os dragões naturalmente preferiam Enki, pois eram deles e protegia muito a sua mãe, Vão. Enki não estava de acordo com nenhuma das decisões que tomava Enlil, o que causou estragos na Terra. Nenhum dos dois tinha razão nem estavam equivocados, cada um queria sair-se com a sua ter o controle absoluto. Os filhos de Enki e Enlil chegaram a compartilhar os mesmos sentimentos, e seus pais não vacilaram em utilizá-los em seus conflitos. Toda a família e os Lulus foram arrastados para esta rivalidade, que foi o catalisador de toda a desafortunada história da Terra.
Embora eu seja neta de Enlil, desfruto sempre da companhia de Enki. Ele é alguém com quem se pode divertir, ama as mulheres, a todas. Enlil é tão sério. Enki e Enlil são como a água e o azeite. À medida que passava o tempo na Terra, seguia-se subdividindo os territórios entre os filhos de Enki e Enlil para evitar a guerra. Era fácil ver que se eu mesma não corresse atrás, terminaria com as mãos vazias neste grupo briguento, de maneira que decidi fazer uma visita a Enki. Coloquei meu melhor vestido de ornamento, minhas melhores joias e voei para o Abzu. Sabia que Enki guardava os meios divinos, lá e tinha esperança de me aproveitar de sua debilidade pela bebida e as mulheres. Os meios estão apoiados em uma tecnologia que apenas se está descobrindo na Terra. Imagine um computador que contém todo o conhecimento do universo. Este computador transfere o conhecimento à mente do usuário em forma de hologramas, de modo que o conhecimento se transmite ao usuário holograficamente em sua totalidade, assim que o conhecimento não ocorre por partes em forma linear. O possuidor dos meios tem um entendimento da informação que há em cada um dos meios instantaneamente. O conhecimento é poder, poder, para criar civilizações, para predizer o movimento das estrelas, para viajar além da Terra, para regular a atmosfera, todas as ciências e as artes. Eu queria ter esse poder. Como sempre, Enki estava predisposto. Enquanto elogiava minha beleza e encantos, abraçou-me de um modo inapropriado. Os serventes de Enki nos seguiram até um rincão acolhedor onde havia bandejas com manjares deliciosos importados de Nibiru, bolos especialmente preparados e cervejas sumérias. Quando Enki estava distraído, empapei sua cerveja com minhas ervas mágicas. Estas ervas incrementam a frequência de especialmente em homens de idade cuja potência já está decaindo. Enki estava feliz, e não me podia tirar os olhos de cima, posto que sou tão encantadora. Bebeu muita cerveja. Enki tem um grande senso de humor e eu lhe contava as histórias mais engraçadas sobre as sacerdotisas em meus templos. Festejamos, bebemos e rimos durante 3 dias. Em mais de uma ocasião dancei para Enki, algo, assim como o número dos 7 véus que pode ser tão eficaz, lhe encantou. Finalmente, pedi-lhe os meios. Muitos dos filhos já os possuíam, e eu somente queria minha própria série. A princípio esteve resistente, ele sabia que isso estava proibido. Enlil se enfureceria, se soubesse que os obtive sem sua permissão. Terei que dizer-lhe, então, servi outro gole a Enki. Não via por que o grande Enki tinha que pedir algo a seu irmão. Contei-lhe uma história do templo, particularmente picante. Enquanto ainda ria, pedi-lhe os meios com minha voz mais doce. Enki estava tão excitado com minhas seduções que finalmente disse que sim. Acredito que também lhe produzia prazer a ideia de quanto Enlil ficaria zangado. Enki começou a sentir os efeitos das ervas e ficou dormindo. Quando começou a roncar, guardei os meios em um estojo de ouro que havia trazido. Os meios se veem como cristais de 12 lados de grande beleza e cor e somente se podem ativar se a gente conhecer os sons sagrados que os fazem vibrar e emitir seus segredos. Em Nibiru, Ninhursag me tinha ensinado estes sons. Quando os roncos de Enki se faziam mais fortes, escapuli-me pela porta com os meios. Tinha levado 2 naves comigo. Uma era oficial e a outra era minha nave privada. Tinha o pressentimento de que Enki poderia trocar de opinião e trataria de recuperar os meios quando despertasse. De modo que enviei minha nave oficial para casa como chamariz e me afastei em minha nave pequena, que posso pilotar com facilidade. Ao despertar, Enki não recordava muito bem o acontecido e seus serventes tiveram que lhe recordar que me tinha entregue os meios. Como se sentiu um pouco abandonado e usado, seu ego masculino entrou em ação. Com um grito ordenou a seus serventes que me perseguissem, que me trouxessem junto com os meios. Eu sabia que era um pretexto para que eu retornasse e para acalmar Enlil e aos outros deuses. Com astúcia eu tinha previsto esta possibilidade estava escondida a salvo clandestinamente, em um santuário dos dragões com meu mês.
Na família de Anu se tem o costume de que, se tiver a vontade, para tomar o poder, respeitam-lhe por isso. Em que Enlil estavam, tão impressionados com meu atrevimento que me concederam o direito de conservar os meses. Nomearam-me membro do conselho familiar, o panteão dos 12. Eu tinha alcançado tudo o que queria e mais. Declarei-me rainha dos céus e da terra. Agora, possuía tecnologia para fundar minhas próprias cidades e alcancei um lugar de maior poder dentro de minha família. Obtive o poder porque com coragem me tinha apropriado disso, e ainda, quero muito em que